Bom dia! Vamos falar um pouquinho sobre classificação dos seres vivos e sobre os vírus? A organização e a classificação estão presentes nas nossas tarefas do dia a dia. Nas bibliotecas, nos supermercados, nas farmácias, em tantos outros lugares. E sempre com a função de separar e catalogar os produtos para poder facilitar o acesso do público até eles. Para cada classificação, um diferente critério é utilizado. Então, por exemplo, tipo de produto, o assunto de que se trata, o público ao qual se destina, etc. Certamente você tem aí em casa uma série de objetos, por exemplo, brinquedos, jogos, figurinhas, roupas, e é provável que goste de encontrá-los com facilidade. Se estiverem bagunçados e misturados, será muito mais difícil achá-los quando você precisar. Então eu lhe pergunto, qual é o critério que você utiliza para separar as suas coisas? Bom, gente, diante da diversidade de seres vivos que nós temos, pelo planeta, a classificação ela também se revela necessária. Com ela, animais, plantas, fungos e micro-organismos podem ser identificados e nomeados e aí então facilitando o conhecimento sobre cada um deles. Mas como garantir a unidade entre os estudos realizados em diferentes países e idiomas? Como assim? Por exemplo, os cavalos tiveram origem na América do Norte, porém eles são encontrados em todo o mundo. Cada lugar do planeta, o cavalo ele tem um nome diferente. Então, o fato de ter nomes diferentes para um indivíduo só poderia dificultar a troca de informações entre os cientistas. Então, para tentar amenizar esse problema, as espécies receberam nomes científicos. E esses nomes científicos, eles valem em todos os lugares, independente do idioma falado ou da nomenclatura popular. E aí, então, os cientistas têm a necessidade de organizá-las e dar a elas um nome universalmente reconhecido para tentar facilitar as informações, que é passada de um cientista para outro, de um local para outro. Lá na antiguidade, gente, Aristóteles, ele procurou reunir os animais em grupos, levando sempre em base alguns critérios. Então, assim, tiveram vários critérios, várias formas de classificação. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção. Tiveram aí como critério para separar em grupos o ambiente que esses animais ocupavam. Então, por exemplo, se eram animais aéreos, se eram animais terrestres, se eram animais aquáticos. Então, cada um estava em um grupo. Posteriormente, veio um outro critério para tentar também classificar esses seres vivos. Então, por exemplo, dependendo da utilidade que esses seres vivos tinham para o ser humano. Se eles eram úteis, se ajudavam de alguma maneira o ser humano, se eram nocivos, se faziam mal ou não, ou se eram indiferentes. Então, cada ser vivo, dependendo da sua utilidade, ele estaria em um grupo, tá? Atualmente, as regras adotadas, elas derivam dos estudos do botânico sueco Carl von Linné, também conhecido como Linneu. Linneu era professor, médico, botânico, naturalista, tá? E ele sentiu a necessidade de organizar e classificar plantas e animais simplesmente com o objetivo de compreender melhor a lógica da própria natureza. E aí, em 1737, ele publica um livro chamado Systema Naturae, com uma proposta de classificação que é utilizada até nos dias atuais. Mas aí, gente, esse livro, lá na 10ª edição, em 1758, ele descreve, ele cria, ele desenvolve melhor os critérios de classificação e as regras de nomenclatura que são adotadas até os dias de hoje. Ele cria também o nome científico
Então, cada espécie tem o seu nome científico, né? É um nome único para todas as espécies conhecidas e que é o mesmo em qualquer lugar do planeta. E ele também propõe duas sugestões, de usar sempre o nome científico em latim. Por que em latim? Latim é uma língua morta, então dificilmente a gente vai ter variação de uma palavra para outra, tá? Então facilita. E organizar esses seres vivos em um sistema hierárquico. O que é isso? É um sistema de categorias, de grupos, em que uma categoria é subordinada à outra. Já vamos explicar melhor sobre isso. Então vamos falar sobre o nome científico primeiramente. Os nomes científicos, então cada espécie tem um nome científico e esse nome ele é formado por duas palavras, como mostra aqui no exemplo, ó. Duas palavras, portanto, é um sistema binominal. A primeira palavra, o primeiro nome, sempre vai se referir ao gênero, e a segunda sempre vai referir ao epíteto específico. Então, gênero, né, a primeira palavra é o gênero e a segunda palavra ao epíteto específico, ok? A primeira palavra sempre será em letra maiúscula e a segunda palavra em letra minúscula. E todas as vezes que você for identificar um nome científico no texto, esse nome científico ele tem que estar destacado. Então, você pode usar o sublinhado, ou a forma itálica, ou em negrito, ok? Desde que esteja diferenciado da forma que você está escrevendo. No nome científico também pode aparecer o nome do autor, né, que deu o nome àquela espécie, e o ano da publicação. O nome do autor e o ano escreve de maneira normal mesmo. Agora, as categorias taxonômicas. Categoria, gente, nada mais é que grupos. E esses grupos, eles são... a gente vai reunir os animais de acordo com as semelhanças, tá? Então, cada grupo... em cada grupo, a gente vai colocando os animais de acordo com a maior quantidade de semelhanças entre eles. Então, fazem parte, né, das categorias taxonômicas. O grupo chamado reino, que é o grupo mais específico, é o que abrange a maior quantidade de indivíduos. Depois o filo, depois a classe, depois a ordem, a família, o gênero e a espécie. A espécie sempre será a categoria mais específica. Então, percebam ó, que de toda a nossa sequência aqui, o primeiro grupo está abrangendo a maior quantidade de animais, e aí eu vou separando em cada categoria os animais que possuem as características mais semelhantes, até chegar num único indivíduo, né, que é no grupo das espécies. Linneu usou aí como critério, né, as semelhanças entre as formas de vida. Então, aí significa que os seres mais parecidos entre si compartilham mais categorias. Então, se vocês observarem, os três aqui, ó, tigre, onça e leão, eles estão presentes em todas as categorias, né? Isso quer dizer que os três aqui, ó, compartilham o mesmo gênero, ou seja, eles possuem um grau de parentesco muito maior do que se a gente for comparar, por exemplo, com o morcego, ó. O morcego já não aparece em tantas categorias assim, tá certo? Atualmente, gente, os critérios que são utilizados para a gente, utilizados como características, utilizados para a gente classificar dentro, né, dessas classes aí, são as características fisiológicas, as morfológicas, as embrionárias e as análises de material genético. Até os tempos de Linneu, os seres vivos eles eram classificados em dois grandes reinos, animal e vegetal. Então, a gente conseguia ver claramente que tinha diferenças, né, entre animais e vegetais. Depois, com o desenvolvimento de novas tecnologias e o surgimento da microscopia,
os cientistas eles começaram a identificar outros organismos cujas características não correspondiam nem aos animais e nem aos vegetais. E aí, atualmente, né, uma das classificações mais utilizadas agrupa os seres vivos em 5 reinos e foi proposta pelo Robert. Entre os critérios utilizados nessa classificação, então, nós temos hoje em dia os seres vivos agrupados em 5 reinos, certo? E para que a gente separe os animais nesses 5 reinos, nós precisamos utilizar critérios. Então, quais são os critérios utilizados para que possamos separar os animais em um desses 5 reinos? Então, vamos analisar o número de células, se é unicelular ou multicelular, a presença de núcleo, se é uma célula procariótica, que não possui núcleo, material genético disperso no citoplasma, ou eucariótica, tendo a presença de núcleo, né, para armazenar o material genético, e a forma de nutrição, se é autótrofa, produz o seu alimento, ou heterótrofa, se não, se vai em busca, né, dos seus alimentos. Então, vamos dar uma olhadinha agora nesses 5 reinos. Primeiro grupo, o reino Plantae, como vocês já conheceram, engloba aí todas as plantas, certo? São seres autótrofos, multicelulares e eucariontes. O reino Animalia, ou reino animal, né? Então, está incluído aí todos os animais, que são seres multicelulares, eucariontes, heterótrofos, e em alguma parte da vida, pelo menos, né, do ciclo vital, se locomovem. O reino Fungi, ou reino dos fungos, nós encontramos aí todos os cogumelos, as orelhas de pau, as leveduras, e inclui todos os seres, seres eucariontes, heterótrofos, uni ou multicelulares. Depois o reino Protista, protoctista, né, ou protista, onde nós encontramos os protozoários e as algas, certo? São formados aí por organismos eucariontes. Alguns são unicelulares e heterótrofos, como os protozoários, e outros são autótrofos e podem ser uni ou multicelulares, como as algas. E aí o último grupo, reino Monera. É o grupo né, que inclui todas as bactérias e as cianobactérias. Os seres incluídos aí nesse reino são unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos. E aí, minha gente? Eu não falei de vírus. Em nenhum dos grupos anteriores, em nenhum dos reinos anteriores, eu não comentei sobre os vírus. Onde esses vírus estão classificados? Em qual grupo? Por enquanto, nós não temos grupo nenhum. Os vírus, eles não pertencem a nenhum desses grupos. Por quê? As características dos vírus, elas são totalmente diferentes. Então, não tem nada, nenhum outro ser vivo que tenha aí a composição fisiológica, anatômica, que se pareça com vírus. Então, a comunidade, né, científica não chegou ainda em uma conclusão definida, tá? Então, por isso, nós não temos uma classificação taxonômica para os vírus. Eles só podem ser vistos em microscópios eletrônicos, tá? Porque são muito pequenininhos. Podem apresentar várias formas diferentes. Então, eu trouxe aqui para vocês a imagem de um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactérias. E aqui eu tenho o vírus causador da gripe humana, tá? Percebam a estrutura do corpinho de cada um, tá? Basicamente, nós vamos encontrar um capsídeo. Capsídeo, aqui, minha gente, ó, o capsídeo é um envoltório cheio de proteínas que vai proteger o material genético. Então, o material genético fica armazenado aqui dentro. E aqui, material genético. E aqui por fora, ó, o capsídeo. Seria esse em azul, tá? Depois, o envelope. Em alguns vírus, podem ter um envoltório externo ao capsídeo.
Então, no caso aqui do vírus humanos, ó, nós temos um envelope, é como se fosse uma pele um pouquinho, como se fosse, viu, gente? Uma pele mais rígida para proteção, mas não seria bem pele, tá? É só para vocês tentarem entender. E a cauda. Alguns vírus também possuem estruturas, né, que se pareçam com caudas, como no caso aqui, ó, do bacteriófago, tá? E aqui seriam as fibras da cauda, como patinhas aí, por exemplo. Gente, o vírus, ele só manifesta comportamento semelhante à vida quando está parasitando um outro ser vivo. Ou seja, o vírus só manifesta característica de algo vivo, então ele montar o seu corpinho, reproduzir quando ele estiver dentro de uma outra célula. Por isso, ele é conhecido como parasita intracelular obrigatório. Quando o vírus está disperso pelo ambiente, ele fica na forma que nós chamamos de encapsulado, tá? Ele não se divide, ele não se multiplica, nada. Ele fica numa cápsula como se fosse numa bolha e não acontece nada. Ele só vai ganhar vida, multiplicar e causar o estrago a partir do momento que ele passa a estar dentro de uma célula, ok? Os vírus são amplamente utilizados, então podem ser utilizados em vários processos biotecnológicos, como o controle biológico de pragas. Por exemplo, faz-se uma modificação no DNA de um vírus, e esse vírus em contato com uma praga, por exemplo, na cana-de-açúcar, quando o vírus é lançado sobre a praga, né, uma mosquinha, uma cigarrinha da cana, ele entra em contato com essa praga e ele elimina, tá? Então seria aí um dos tipos de processos biotecnológicos. Na área da saúde, no tratamento de algumas doenças crônicas, como diabetes, alguns tipos de câncer e na produção de alguns medicamentos, também faz-se o uso de vírus. Podem causar inúmeras doenças para os seres humanos, tá? Para os seres vivos e inclusive para os seres humanos. Então, são os causadores aí de algumas viroses, como gripe, cachumba, catapora, raiva, dengue, febre amarela e Covid. O combate às doenças causadas por vírus é muito difícil, uma vez que esses seres eles são suscetíveis a diversas alterações do material genético, que são as mutações. Por que é tão difícil a gente achar uma vacina para um determinado tipo de vírus? Porque ele pode mudar o seu material genético, né, sofrer uma mutação rapidamente. Então, enquanto a gente prepara uma vacina para aquele vírus, ele já modificou. Então, aí começa o trabalho todo novamente, tá? Alguns tipos de vírus têm uma estrutura um pouco mais estável, né? Não consegue fazer essas mutações tão facilmente, e aí a gente consegue então ter vacinas bem eficazes, como por exemplo o vírus do sarampo, da rubéola e da cachumba. E aí essa vacina, né, a tríplice viral, tem um sucesso na prevenção dessas doenças. E aí, além da vacinação, nós também podemos contar com a prevenção contra a ação de alguns vírus, né? Tomando aí algumas medidas simples, como algumas medidas que nós já estamos cansados de ouvir nesses últimos tempos, como lavar as mãos, cobrir a boca ao tossir e ao espirrar, manter ambientes ventilados, evitar aglomerações, né? São ações que auxiliam a evitar o contágio de muitos tipos de vírus, e não só vírus, gente, e outros micro-organismos também que são causadores de doença, ok? É isso, muito obrigada e até a próxima aula.